Oi pessoal, beleza? Vamos dar início ao nosso sistema de autenticação agora, já que já está habilitada a opção de a gente criar usuário. Então vou criar uma rota para a gente fazer o login, né? Começar pelas rotas. Vou dar duplicar essa linha aqui. Vou criar a rota login, né? Barra login. E eu vou usar o controle de usuários mesmo, users, né? Porque quando a gente montar, aqui tô dando vários exemplos usando post controller e tal, mas na verdade quando a gente terminar o framework, a única coisa básica que vai ficar quando a gente criar a instalação, a gente vai deixar algumas coisas básicas, por exemplo, post, isso não vai ter essa model de post, nem post controller, nada disso, vai estar limpinho, né? Então as únicas coisas que vão ter básica aqui vai ser nosso sistema de autenticação, portanto a gente já vai trazer a model user já pré-montada, né, com a base dela pronta, e as nossas rotas aqui de login, logout e de criar um novo usuário, a gente já deixa isso básico, né, em um menu básico lá onde o cara pode criar um novo usuário e fazer seu login. Isso já vem básico. Então por isso que eu vou usar aqui o mesmo user, que a gente já vai deixar isso já como fazendo a documentação do framework, a gente já deixa isso lá já especificado como padrão. Então eu vou aqui usar o método, vou criar um método login lá dentro do user, dentro do user controller, que é o que vai fazer o login pra gente. Deixa eu abrir aqui o user controller, então eu teria que criar aqui um método, né? Porém, eu vou fazer uma coisa aqui diferente. Eu poderia ter uma outra classe para ele poder herdar esses métodos, né? Por quê? O método de login ele vai ser sempre igual, ele não vai mudar, independente do que a gente fizer aqui, porque eu deixei aqui o método create e story aqui para gravar no banco de dados, por quê? Caso o programador queira adicionar algum campo na tabela, né, da model aqui de usuários, por exemplo, ele quer adicionar aqui, ele vai fazer um sistema de permissão maior um pouquinho, ele pode colocar aqui, né, quais as regras, né, que ele quais as regras que ele tem, se ele pode ser aqui, por exemplo, admin, né, ADM, alguma coisa assim. Então vou deixar isso aqui que facilita para o programador. Agora a questão do login e logout é uma coisa que padrão, que não vai precisar ser alterada. Eu vou fazer assim. O PHP, a orientação a objeto do PHP só permite que a gente estenda uma classe, apenas uma classe dentro da outra, né? Como o meu user controller ele já foi estendido para base controller, o PHP na versão 5.4 ele criou um recurso das traits, né? E que ela trabalha mais ou menos como uma classe. Ela trabalha como uma classe, na verdade. E é o que eu vou fazer aqui no Core. Eu vou criar um novo arquivo. Se a ideia de vocês não tiver essa opção, vamos fazer assim. Eu vou criar um arquivo PHP normal. Tá? Vou chamar ela de Authenticate. Só que tem que ser .php. Authenticate.php. Pronto, criado. E aí eu vou ter que fazer o seguinte, vou dar um namespace aqui para ela. O namespace dela vai ser core, ela está dentro do diretório core. E aí, em vez de eu criar class, né, authenticate, o que eu vou fazer? Eu mudo a palavra aqui class para trait. Prontinho. Ela é como se fosse uma classe, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Aqui que eu vou criar o public function login. Beleza? E depois eu tenho que ter, aqui vai ser
vai chamar a minha view, né? Então this, vamos setar aqui qual é a set page title. Colocar o título da página que vai ser login. E agora eu renderizo aqui a view. This render, render view. E aí eu vou passar também, essa view vai estar, deixa eu ver aqui, dentro de users mesmo. Vamos criar essa view lá dentro. User barra login. E eu vou usar o layout principal. Layout. Joinha. Então essa aqui vai ficar responsável por chamar a view, que é o vou ter que dar um retorno aqui. Agora eu tenho que ter um outro método que vai receber os dados do login, que é o public function. Vou chamar de out. Se ela vai receber os dados do login, eu tenho que passar o meu request aqui para pegar o post, né? E aqui eu vou criar a lógica todinha. Então deixa eu criar também já aqui essa rota. Duplicar aqui. Que é o... Nesse caso vai ser login barra out, que é para autenticar. E vou chamar o método out. Então como é que eu faço para usar agora essa trait aqui lá dentro do meu user controller? Eu dou um use nela aqui do mesmo jeito. Ó. Eu faço um use. Ela está em core barra authenticate. Olha lá. Dou aqui um use nela. E como eu não posso mais estender isso daqui, eu simplesmente venho aqui no início de tudo e dou aqui um use outra vez no authenticate. Prontinho. E assim é como se eu estivesse estendendo também a classe, né? E agora eu consigo herdar aqui essas funções que estão feitas aqui dentro dessa trait. Beleza? Então continuando aqui, vamos criar nossa lógica aqui para fazer a autenticação. Deixa eu ver aqui. Vamos criar a lógica, depois a gente cria a view aqui do formulário de login. Vamos criar primeiro a lógica. Então a gente sabe que a gente vai fazer o login, o nosso sistema vai fazer login através do e-mail e senha. Tá? Então eu tenho que fazer uma consulta, né? Vou pegar uma variável result para receber essa consulta e vou fazer assim, ó. Agora nós vamos fazer igualzinho está lá no manual do Eloquent URM. Vou chamar a model user de forma estática e vou chamar o método where, que aí eu quero procurar no campo e-mail, se existe aquele e-mail, né? E-mail. Procurar o que? Aí eu dou a vírgula e passo o valor que foi digitado no formulário, que está em request. Request foi do tipo post, foi enviado o formulário, e-mail, no campo e-mail lá do meu formulário. E eu vou chamar aqui o first. A gente já chamou esse método também ali dentro da validação. Ou seja, ele vai procurar na tabela de usuários, né? O campo e-mail. Se ele existir, ele retorna o primeiro resultado aqui para essa variável result. Eu tendo essa variável em mãos, quer dizer que o e-mail já existe, né? Se o e-mail existe, eu vou fazer aqui um if result. Se tiver algum resultado, eu vou criar a lógica aqui agora para checar a minha senha. Mas aqui, se ele não entrar nesse if, eu já vou até fazer logo, ele já dá um retorno. Aqui uma mensagem de erro, se ele não achar o e-mail. Se ele não achar o e-mail, não existe. Aí ele já vem aqui um redirect para a rota. Não esqueça que... no caso aqui eu não preciso dar um use no redirect, na minha classe redirect, porque eu estou no mesmo namespace.
a minha Trait Authenticate está no mesmo namespace aqui do meu redirect. Aí eu não preciso dar um use aqui em cima. Então, recapitulando, eu vou voltar, se houver erro, eu vou voltar para a rota /login e vou informar uma mensagem de erro para lá, né? Dá um ponto e vírgula aqui logo. Aí eu passo um array, né? Lembra das nossas mensagens? E eu estou fazendo uma autenticação manual aqui agora. Eu não estou passando por nenhum arquivo meu daquela classe de validação. Então eu posso passar a mensagem de erros do mesmo jeito, olha. Tá? Porque o meu redirect, ele cria uma seção flash de uma seção lá, né, que a gente quando reestruturou esse redirect, a gente viu isso lá. Aí eu vou colocar aqui uma mensagem de erro. Usuário ou senha estão incorretos. Por que eu estou passando uma mensagem genérica? Eu teria condições também de passar aqui, ó, que deu erro só no e-mail. E quando eu verificar aqui dentro a senha, e a senha der errada, eu posso falar que deu só errado. Porém, olha só, eu estou dando muito na cara, eu estou indicando muito para um... Imagina que um cara malicioso quer ficar forçando aí descobrir e-mail e senha. Vai que eu fico informando, ele vai tentando descobrir um e-mail, aí ele acha um e-mail válido. Olha, já deu uma oportunidade dele agora do código dele ficar bem mais fácil dele procurar só uma senha agora. Então eu prefiro, tanto dando erro no e-mail quanto senha, eu vou retornar uma mensagem genérica. O camarada tem que lembrar o e-mail ou a senha dele. Então ele pede para relembrar a senha, cria um sistema aí de enviar para o cara a senha através do e-mail dele, ou alguma coisa do tipo. Então, eu passando essa mensagem de erro, eu também tenho que passar o input, né? Voltar de novo o input para ficar lá gravado qual foi o e-mail que o cara digitou. Então, vou voltar ao campo e-mail e o valor desse campo e-mail, ele está aqui no meu request post e-mail. Aqui, pronto. Então a gente já tem nosso erro. Consultou, existe e-mail? Existe. Entra aqui então. E aqui a gente vai fazer uma checagem agora. Aí eu vou fazer assim. Se existe e-mail e... Aí lembra da função que eu falei que a gente pode verificar o nosso e-mail lá no manual do PHP? É agora que a gente vai usá-la. Chama o password verify. Está até aqui, ó. Essa função ela retorna verdadeiro ou falso, né? Então ela vai retornar se a senha está correta ou não. Então o primeiro parâmetro que eu tenho que passar aqui é do password. É o nosso campo lá que chegou do formulário de login. Comparar com o quê? Com a que está no banco de dados. Se eu encontrei aqui o e-mail, essa result aqui vai retornar tudo que tem desse usuário lá. ID, e-mail, senha, tudo que tiver, todos os dados que tem lá, ele vai retornar tudo. Então eu posso usar o result aqui no campo password do nosso banco de dados. Então aqui eu pego o password que está em hash, e aqui eu pego o password que veio digitado do formulário. Se essa verificação for válida, né, se isso aqui retornar verdadeiro e o resultado verdadeiro, aí sim eu vou fazer minha autenticação. E aqui o que eu preciso na autenticação? Eu vou pegar uma variável aqui, vou montar um array nessa variável, contendo os dados que retornou lá para mim, que é o ID. O ID vai estar em result ID. Eu quero o name, result name, e eu quero o e-mail também, result e-mail. O password eu não quero porque eu não vou jogar aí um password numa sessão, né? Com os dados feitos, eu vou criar minha session,
criar uma nova seção, set, né? Que a gente criou essa função bem no início das aulas. E eu vou criar uma seção user e passar para essa seção user, a gente passa dois parâmetros, né? A chave da seção e o valor que eu vou dar para ela, que está contido nesse array de usuários. E assim a gente consegue recuperar através da seção se o usuário está logado ou não. Tudo isso dando certo, eu vou dar um return, um redirect, rota, vou redirecionar para a rota, por exemplo, para a rota home, para a barra. Belezinha? E é isso, está criado a nossa autenticação. Agora basta, na próxima aula a gente vai criar a view e assim a gente consegue testar como é que ficou isso daqui. Então, olha, criamos aqui e apenas chamamos essa trait aqui dentro, né, da nossa user controller. E assim ela vai herdar esses métodos para lá. Tá bom? Então, até o próximo vídeo.